Gustavo, ele é graduado em Ciências Biológicas pela Mackenzie, ele é especialista em manejo e conservação de fauna silvestre pela Unisa, né, Universidade de Santo Amaro, trabalhou no laboratório de herpeto no Instituto Butantan, com criação e manutenção de serpentes em cativeiro, já atuou como voluntário na África do Sul, com conservação de grandes mamíferos em cativeiro, no Pantanal brasileiro, como biólogo no campo de conservação de onças pintadas. Trabalhou como consultor ambiental nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal, e atualmente ele é cofundador da empresa Green Bond, que é uma empresa que presta serviço de comunicação e capacitação de recursos para projetos de conservação da biodiversidade. Então é isso, Gustavo, a bola é sua, manda bala e sucesso. Vou fechar aqui minha câmera. Boa palestra para todo mundo, gente. Valeu, obrigado, Gabi. Bom, gente, eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória como biólogo. Acho que eu senti muita falta, quando eu me formei, de ter referências na área da conservação. Então, eu via muita gente, né, trabalhando na área, mas eu tive muito pouco disso na minha formação. Então, acho que o que eu quero passar para vocês aqui é contar qual foi minha trajetória, quais foram os passos que eu segui para dar certo, enfim, até hoje está dando certo, pelo menos, nessa área de conservação, para abrir a visão de vocês, para mostrar que a gente pode fazer muito mais do que aquele pensamento quadrado que a gente tem na faculdade, tá? Então, hoje, o tema da palestra é Biologia, Fotografia e Conservação, porque é exatamente tudo isso que eu faço. Eu trabalho com conservação, sou biólogo e a fotografia permeia a minha profissão aí de cabo a rabo. Vocês estão vendo certinho aí? Eu não estou vendo aqui, se eu puder abrir o microfone. Tá perfeito. Beleza. Dá para ver sim. Então, eu sou biólogo, como a Gabi falou, sou especialista em manejo e conservação de fauna, foi uma pós-graduação que eu fiz na Unisa. Sou fotógrafo de vida selvagem, sou cofundador da Green Bond, que é essa empresa de comunicação para projetos de conservação. Eu vou falar um pouco mais para frente. Sou embaixador da WWF Brasil e eu sou biólogo da equipe do SOS Pantanal. Então, quem quiser me seguir, eu posto minhas fotos, eu posto um pouco da minha vida no meu Instagram, tá aqui embaixo, mas pro final eu passo de novo. Mas esse é um panorama de quem sou eu vou explicar como que eu cheguei até aqui. Primeiro, em 2010, foi quando eu entrei na faculdade, a minha grande expectativa, meu sonho era trabalhar com serpentes. O sonho da minha vida, eu entrei na biologia para trabalhar com serpentes, só que na realidade demora para você começar a fazer as coisas que você gosta. Eu entrei no primeiro semestre num estágio no laboratório de fisiologia renal e cardiovascular. Então, não foi ruim, pelo contrário, acho que na faculdade é a hora que a gente tem que experimentar de tudo, a hora que a gente tem que ver, inclusive, as coisas que a gente não gosta, porque muitas coisas a gente tem na cabeça, eu não gosto de tal coisa. Você começa a fazer, você se apaixona, assim como às vezes a gente tem alguma coisa fixa na cabeça, puta, eu quero trabalhar no campo, você vai pro campo, você vê que não é isso que você quer fazer. Então, na época da faculdade, é a hora de você experimentar, partir para coisas diferentes, e foi exatamente o que eu fiz. Eu estava no primeiro semestre, ninguém que trabalhava com serpentes no Instituto Butantan não ia me aceitar logo de cara assim, e surgiu uma oportunidade para eu trabalhar no laboratório de fisiologia renal e cardiovascular, e eu aceitei. Trabalhava com anatomia também, comecei a entrar nesse mundo, fiquei 6 meses, gostei pra caramba, foi uma experiência diferente, mas não era o que eu queria fazer. Que chegou um ponto, eu fiquei 6 meses no estágio, e a minha professora chegou e falou, a gente está com uma bolsa para os Estados Unidos para você fazer um projeto de iniciação científica lá, ficar 6 meses lá e continuar nessa área. E eu recusei, eu falei, não quero dar essa bolsa para outra pessoa que realmente vai ficar no laboratório, porque eu não quero ficar aqui. Desde o começo, eu sempre fui muito claro com essa minha professora, né? Eu falei que sempre quis a área de zoo, sempre quis trabalhar com bicho, com conservação, e eu fui muito claro com ela, e ela me agradeceu pela honestidade, pela sinceridade, desejou boa sorte, e eu saí e fui procurar outras coisas. Eu passei um tempão procurando outros estágios, né? Cheguei a estagiar no laboratório de zoologia da faculdade, identificando algumas serpentes, mas era uma coisa meio chata, só identificar a serpente. Eu queria alguma coisa com bicho vivo, eu queria trabalhar com a mão na massa. E no meio disso tudo, aí se vão 3 anos da faculdade, eu só estudando e não conseguia fazer estágio em nada que eu queria. Em 2013, faltando 1 ano para me formar, eu estava desanimado com a biologia, não conseguia fazer nada que eu queria.
e eu decidi fazer um estágio voluntário, um trabalho voluntário na África do Sul, em um centro de reabilitação de vida selvagem. Então, eu vi por conta própria, um amigo meu já tinha ido para lá e me mandou contato, eu entrei em contato por conta própria, agendei por conta própria, comprei as passagens por conta própria, e 4 amigos meus que faziam biologia comigo na época foram comigo. Então, a gente foi, eu passei um mês lá, e eu digo bastante que esse foi o meu divisor de águas na minha profissão. Foi nessa viagem que eu entendi que era realmente o que eu queria fazer, com o que eu queria trabalhar, e que eu ganhei experiência e comecei a ser chamado para outras coisas, porque eu ganhei essa experiência nesse trabalho voluntário. Então, acho que o grande divisor de águas foi esse estágio voluntário que eu fiz na África do Sul, e essa é uma primeira dica que eu deixo para vocês aqui, se enfiem nas coisas, vão fazer coisa voluntária, não esperem alguma coisa remunerada para fazer. Eu sei que para algumas pessoas é mais complicado, algumas pessoas precisam pagar conta, eu tive a sorte de não precisar pagar contas, de ter os meus pais me bancando, então isso fez toda a diferença, mas eu soube aproveitar essa oportunidade que eu tive e comecei a meter as caras, guardava um dinheiro, ia para algum lugar, sempre voltado, todas as minhas viagens eram voltadas para a conservação, sempre ia para algum lugar, até hoje minhas viagens são pautadas para algum lugar de natureza, onde eu posso aprender e eu curto isso, né, então, mas é que eu vivo na profissão, é que eu curto muito isso. Então, lá eu aprendi a tratar desde rinoceronte até filhote de cerval, girafa, leão, enfim, répteis. Eu aprendi de tudo um pouco e não precisa ser biólogo ou veterinário para participar de um estágio desse, né, de um voluntariado desse. Mas como eu era biólogo, eu e minha equipe, meus amigos, né, nós éramos biólogos, a gente demonstrava muito mais interesse que todos os outros voluntários. A gente era o primeiro a acordar e o último a dormir. A gente queria absorver tudo de conhecimento e as pessoas reconhecem isso. Aí a gente começou a ter mais oportunidades dentro desse estágio. E tanto que a gente participou da anestesia de um leão, que é essa imagem aqui na esquerda em cima. Nenhum dos outros voluntários participaram, só a gente participou, porque a gente demonstrava muito mais interesse, realmente, deixaram a gente entrar. Eu que injetei antibiótico no leão, eu aprendi a fazer um manejo ali. Então, você mostrar esse interesse faz toda a diferença quando você está seja no seu estágio, seja no seu trabalho, qualquer coisa que for, você tem que demonstrar que você está querendo aprender, que você está ali para dar seu corpo e alma para aquilo. E aqui é só uma foto que eu realizei um sonho de criança, que era mergulhar com um tubarão branco na gaiola, lá na África do Sul, e também foi sensacional, foi um dos contatos mais incríveis que eu tive aqui na água com esse bicho. E aqui eu dando mamar para uma girafa filhote que tinha lá, e ela tinha que mamar 3 vezes por dia, 4 litros de leite por vez. Então, era 12 litros de leite por dia que ela mamava. Então, foi uma experiência única, acho que todo mundo que está aqui gosta disso também, né? Consegue ver pelas fotos que é uma coisa incrível. E eu usei isso a meu favor. Eu usei essa experiência que eu adquiri para conseguir as outras coisas que eu trabalhei. Então, quando eu voltei, em 2013, da África do Sul, eu fui em junho e voltei em julho, né? Eu fiquei um mês lá. Quando eu voltei, e isso eu estava tentando estágio no Instituto Butantan, faziam 3 anos, desde que eu comecei a faculdade. E sempre não, 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 ninguém me respondia, ninguém me atendia. Quando atendia, era não. E até que quando eu voltei desse estágio, por coincidência ou não, eu fui atendido no laboratório de herpetologia do Instituto Butantan e comecei meu estágio obrigatório lá. Fiquei 1 ano estagiando no Butantan, 2013 até a metade de 2014, e foi onde eu ganhei grande experiência no manejo de serpentes, e aí sim eu estava realizando o sonho de criança, que era trabalhar com cobra. Eu posso dizer que realmente foi a realização de um sonho, não que na África não foi, mas a África surgiu meio que de supetão. Isso aqui, esse trabalho que eu fiz no Butantan era o que eu queria desde que eu me entendo por gente. E foi muito bom, ganhei muita experiência, foi muito bacana, a gente trabalhava no laboratório. Só pegar uma água, 1 minuto. Foda minha garganta aqui. Então, no Instituto Butantan foi onde eu ganhei experiência mesmo. Eu trabalhava no laboratório de herpetologia, que é um laboratório que trabalha com a criação e manutenção de serpentes peçonhentas para extração do veneno e produção no antiveneno depois. Então, aqui, opa, então, só tem essas fotos, não coloquei muitas. Então, eu ganhei muita experiência aqui.
Eu fazia de tudo aqui, eu trocava a caixa, eu fazia o manejo, auxiliava na extração de veneno, ajudava na triagem dos bichos, fazia de um tudo. Também comecei por baixo, limpando cocô de cobra, até o final fazia isso, mas é isso que a gente tem que ter em mente, não dá para você começar em alguma coisa achando que você já vai chegar no topo, você tem que começar por baixo mesmo, limpando cocô, para começar para aprender o processo como um todo e subir nos degraus naturalmente. Então, em 2013 eu comecei esse estágio no Butantan, fiquei até o final da faculdade, que foi na metade de 2014, e no final da faculdade, quando eu estava me formando, faltavam 2 meses para me formar, surgiu uma vaga no On Safari, tem um projeto de conservação no Pantanal, que trabalha com onças pintadas. Eu mandei meu currículo despretensiosamente, achando, eles estavam procurando um biólogo, eu estava para me formar, ainda não era biólogo. Fui passando nas etapas das entrevistas e tudo mais, fui para o Pantanal para fazer um teste, passei nesse teste, eles resolveram me contratar mesmo não estando formado, eles esperaram me formar, faltavam 2 meses, então eu literalmente me formei, eu apresentei meu TCC em um dia, e no dia seguinte eu me mudei para o Pantanal, literalmente, eu apresentei num dia, acho que era sexta-feira ou quinta-feira, no outro dia que eu já não tinha mais nada para fazer em São Paulo, eu fui para o Pantanal para trabalhar com onças pintadas, fui morar lá. E aí foi um outro divisor de águas na minha vida, foi quando eu fui viver a vida de biólogo de campo. Até então eu trabalhava com animais em cativeiro, né? Tanto na África quanto no Butantã eu trabalhava com animais em cativeiro, e foi no Pantanal que eu fui trabalhar com animais em vida livre, e aí me deu uma baita experiência de campo, também me ajudou para fazer tudo que eu faço hoje. O Safari é um projeto, é um instituto, né, que trabalha com conservação de onças pintadas através do ecoturismo e da ciência, principalmente. Hoje já expandiu muito na época, em 2014, já tinha acabado de fundar, o Safari surgiu em 2011, então estava bem no comecinho ainda, e só eram 4 biólogos na equipe, e eu ficava o dia inteiro no campo, atrás de onça, tomando picada de mosquito, e foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, porque é um projeto muito foda. Eu vou contar minha trajetória ainda, né? Minha história com o Safari é muito íntima, muito, muito bacana. E eu fiquei lá um ano, trabalho praticamente, eu acho que 8 meses, trabalhando, morando lá, trabalhando no campo, aprendendo a fazer o monitoramento e a habituação de onças pintadas livres. Todas essas onças que a gente trabalhava são onças pintadas selvagens. E aqui alguns exemplos, né, o Safari, aqui, essas fotos aqui da esquerda são mais atuais, na verdade todas essas fotos são mais atuais, porque eu voltei a trabalhar, eu saí do Safari em 2015, e depois voltei a trabalhar com o Safari em 2018, eu vou contar depois que eu abri a Green Bond, mas essas fotos aqui do Safari são mais recentes, foi quando eu já tinha voltado a trabalhar agora em 2018, eles expandiram também, estão trabalhando com lobo-guará, então isso aqui a gente fez uma captura de lobo-guará, no Cerrado, que a gente colocou GPS nele para fazer o monitoramento. Aqui é uma parte da equipe do Safari, e aqui são fotos que eu tirei enquanto eu trabalhava lá. E foi no Safari que eu comecei a me interessar por fotos. Foi aí que a fotografia começou a entrar na minha vida. Eu morei no Pantanal, comecei a morar no Pantanal, eu estava com uma câmerazinha, uma super zoom, aquelas câmeras compactas, né, nada profissional. E mesmo assim, com ela, eu comecei a tirar foto, comecei a me interessar por foto, comecei a usar o modo manual, aprender ali, fui tomando gosto e foi aí que a coisa começou a desandar, mas eu vou falar mais para frente disso, vou continuar minha trajetória aqui. Então, eu voltei para São Paulo em 2015, saí do Pantanal e comecei minha pós-graduação com manejo de conservação de fauna silvestre. Então, essas fotos que eu tô com esses bichos aqui, todos estão sedados, todos estão... só esse aqui que não, essa aqui é uma coruja que estava machucada, né, na época eu já era gestor de parque, então eu peguei ela estava levando ela pro DEPAV, que é o CETAS, né, de São Paulo, e esse aqui é um procedimento que eu fiz na mata ciliar, com felinos também, a gente estava fazendo um procedimento veterinário, os animais estavam sedados, e essa jaguatirica eu peguei no colo porque eu estava levando ela para a caixa, eu não peguei só para tirar foto não, por acaso a menina tirou a foto quando eu estava com ela no colo, essa onça aqui, a gente tirou a foto quando ela estava anestesiada, voltando da anestesia, né, quando estava terminando de fazer os procedimentos, eu estava fazendo todas as medidas dela, medindo o canino, medindo o crânio, medindo tudo, e aí tiraram uma foto também. Então, não é uma foto para aparecer, acho que é importante deixar claro isso. E quando eu comecei a pós-graduação em manejo de conservação da fauna silvestre, eu comecei a trabalhar na Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo, eu virei gestor de parques urbanos. Essa foto no carrinho dos Flintstones aqui, né, onde foi no Parque Anguera. O
Parque Anhanguera é o maior parque municipal da cidade de São Paulo. Muita gente acha que é o Ibirapuera, mas não é. O Anhanguera é 10 vezes maior que o Ibirapuera. E eu, na verdade, fui gestor de 6 parques diferentes, né? Eu comecei com um parque pequenininho, em Pirituba, fui pegando outros parques, a secretaria foi vendo que eu estava fazendo um trabalho legal e funcionalismo público é muito ruim, porque eles não têm funcionários, se ele vê alguém que está fazendo um trabalho bom, eles vão tacando coisa para você, você vai acumulando trabalho. Eu cheguei a ser gestor de 5 parques ao mesmo tempo. E aí foi quando estava saturado demais, falei, não dá. E aí o próprio secretário do Meio Ambiente me convidou para ser gestor do Parque Anhanguera, que é o maior parque municipal de São Paulo, e dentro do Parque Anhanguera fica o Semacas, que é o CETAS municipal de São Paulo, né? O que, quando vocês entregam um bicho lá no Ibirapuera, ele vem para cá, essa estrutura fica no Parque Anhanguera, e era um parque que eu administrava. Então, o Parque Anhanguera tem 1.000 hectares, é um parque, como eu disse, municipal, ele não é uma unidade de conservação, mas ele tem características de unidade de conservação. E aqui eu mudei completamente de novo o meu rumo, né, meu foco, eu estava trabalhando com conservação de onças, e de repente eu comecei a trabalhar com gestão de unidades de conservação, gestão de áreas verdes. Então, foi um aprendizado completamente diferente, aprendi a gerir equipe, eu tive mais de 100 funcionários sobre o meu comando, então foi um choque, né, eu que trabalhava sozinho, eu não tinha ninguém abaixo de mim, sempre fui subordinado a alguém, de repente eu era chefe de mais de 100 pessoas para gerir uma área com 1.000 hectares. Então, também foi muito desafiador, eu aprendi muita coisa, sofri bastante, mas foi muito legal, foi um período muito bacana da minha vida. E o Anhanguera, durante essa época, o batalhão da Guarda Civil Ambiental de São Paulo ficava lá na Anhanguera, e por eu ter essa experiência com manejo de serpentes, eu comecei a dar treinamentos para eles em manejo de serpentes. Então, comecei a aprender bastante e passar esse conhecimento para frente para as pessoas que fazem o recolhimento, que trabalham com fauna direta. Então, foi uma fase muito bacana também de aprendizado para mim e de passar aprendizado para frente. E o Parque Anhanguera, como eu disse para vocês, ele não era uma unidade de conservação na época, mas ele tinha tudo para ser uma unidade de conservação. Ele ficava no meio de um mosaico entre a Serra da Cantareira, a Serra do Japi, Pico do Jaraguá. Era um mosaico, era o único mosaico, era a única peça faltando ali para formar um mosaico de unidade de conservação, e não era a unidade. Então, se por acaso desse na cabeça de algum prefeito que ele ia tirar o parque dali e construir alguma coisa, ele fazia. Tanto que o CEASA, não sei se vocês sabem, mas o CEASA, o CEAGESP, né, que tem em Pinheiros, ele tem um projeto para sair de lá e ir para Perus, que é o bairro de São Paulo onde fica o Parque Anhanguera. O CEASA ia para o lado do Parque Anhanguera. Imagina aquela estrutura toda de CEASA sendo transferida, né, sendo construída novamente por lá. Então, a gente percebeu que lá era um corredor muito importante, tinha onça parda, tinha algumas espécies que, apesar da área ser mais degradada, elas ocorriam lá, e a gente decidiu criar uma unidade criar a proposta de criação de uma unidade de conservação, transformar uma coisa que era um parque municipal em uma unidade de conservação, um refúgio de vida silvestre, que é uma categoria de unidade de conservação de proteção integral. E aí aqui é uma parte do plano de elaboração, eu cortei só essa parte, então eu fui um dos elaboradores dessa proposta, e de novo, eu meti a cara. Uma dica que eu deixo para vocês aqui, não tenham medo de fazer as coisas. Quando vieram para mim com essa ideia, puta, a gente precisava criar, né, não sei o quê, eu cheguei e falei, puta, eu queria participar disso. Eu acho que a gente tinha que criar, sim, essa unidade de conservação, eu queria participar disso, eles falaram, então tá, então, ó, começa aí. Ele tava do zero, começar as coisas do zero é o que é o mais difícil. Eu falei, então tá. Comecei a pesquisar na marra, não fazia ideia de como era criar um plano de unidade de conservação, uma proposta de unidade de conservação. Procurei na internet, não tinha quase nada, eu fui suvacando, tirando da cabeça alguma coisa e fui montando esqueleto, e esse esqueleto foi sendo complementado por outras pessoas, por outros profissionais que estão aqui, e cada um foi dando seu complemento, foi ajeitando, enfim. Saiu, a gente mandou para a proposta em 2016, ele ficou parado 4 anos, e no começo, na metade do ano passado, na metade de 2020, finalmente foi decretado a unidade de conservação, então o Parque Municipal de Anhanguera passou a ser conhecido agora como Refúgio de Vida Silvestre em Anhanguera. Então a gente conseguiu aquele sonho que a gente tinha lá em 2016, de transformar em unidade de conservação, de eu começar esse documento do zero, virou realidade, e hoje o Parque Anhanguera, 70% dele virou unidade de conservação, ou seja, ninguém mais põe a mão. E aí, nesse período entre 2013, que eu voltei da África do Sul, até ano passado, que a minha empresa não consumia tanto meu tempo ainda,
eu trabalhava com consultoria ambiental. Então, não era um trabalho fixo, eu sempre fazia campanhas, uma semana, 2 semanas ali entre um trabalho e outro. Mas eu fui consultor desde 2013 até 2020, até hoje eu sou, mas eu não trabalhei mais, desde o ano passado eu não trabalhei mais com consultoria. Eu ia, principalmente com herpetofauna, eu trabalhava com consultorias de levantamento de herpetofauna, de resgate de fauna, levantamento, monitoramento. Já trabalhei em vários lugares aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, Paraná. Então, ganhei muita experiência também no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então, eu ganhei bastante experiência como consultor ambiental nesse intervalo de tempo aí. Quando eu não estava morando no Pantanal e quando eu não estava trabalhando como gestor, nesses intervalos eu conseguia trabalhar como consultor de fauna. E atualmente, em 2018, quando eu saí da prefeitura, né, trocou a gestão, trocou o prefeito troca todos os cargos que ele bem entendeu, foi um dos que fui chutado, estava gostando muito do meu trabalho lá, e vi minha vida dando uma parada, na verdade foi em 2017, né? E vi minha vida dando uma parada, eu continuei fazendo consultoria, só que estava pingando só a consultoria, estava num momento bem ruim para esse tipo de trabalho. E o meu atual sócio, né, que foi meu grande amigo, Diego, que eu conheci no Instituto Butantan, quando eu era estagiário lá, ele era residente, Diego Runho, e ele me chamou para ser sócio de uma empresa que ele estava querendo fundar, ele queria abrir um negócio. Eu nem sabia o que era e falei, bora, vamos aí. Eu estava indo para a Indonésia nessa época, eu fiz uma expedição para a Indonésia para conhecer o dragão de Komodo. Eu falei para ele, quando eu voltar da Indonésia, a gente bate um papo e eu quero saber qual que é a sua ideia, mas eu estou dentro. E a ideia dele, ele sempre trabalhou, ele é veterinário de animais silvestres, mas ele sempre trabalhou com marketing, com comunicação, e ele viu esse grande gargalo que os projetos de conservação não fazem uma comunicação boa. Eles fazem um belo trabalho no campo, mas na hora de comunicar, para captar recursos, eles falham. E foi aí que a gente teve a ideia de criar o Inbound, que é uma empresa de impacto socioambiental especializada na captação de recursos, patrocínios e em soluções de comunicação para projetos de conservação. Então, a gente faz marketing e comunicação científica, ou seja, a gente produz conteúdos para redes sociais, os projetos de conservação, a gente faz sites, a gente faz o branding, que é a identidade, né, a marca do projeto, a gente faz mídias online, mídias offline, a gente trabalha com captação de recursos, tanto por financiamento coletivo, quanto a gente bate em porta de empresas para coletar dinheiro, e não é só assim, passa o chapéu, tem todo um processo, a gente apresenta o projeto, a gente desenvolve esse projeto, acompanha o projeto junto, a gente faz cursos, workshops, já temos cursos na USP, na Unesp, enfim, isso que eu estou fazendo aqui agora é um tipo de educação que a gente faz, e a gente tem projetos especiais, são expedições que a gente cria, a gente trabalha com inteligência artificial, na verdade deu uma parada, e com criação de eventos. Não sei quem daqui é de São Paulo, acho que vocês são do São Judas, né? Acho que todos são de São Paulo. Não sei se vocês lembram, em 2019, um monte de onça, umas esculturas de onça, ficou espalhado por São Paulo. Então, na Paulista tinha umas esculturas de uma onça pintada mesmo, por artista plástico, com vários desenhos diferentes. Alguém aqui chegou a ver essas onças? Pode desmutar aí e falar. Eu não cheguei a ver, mas eu fiquei sabendo. Tá. Ó, a Laura mandou no chat que ela viu. Então, esse projeto se chama Jaguar Parade e a gente foi um dos co-criadores desse evento. O Safari foi o principal beneficiado, né? A Arter é a empresa que fez o projeto, mas a gente que co-criou, a gente que ajudou a montar a forma da onça, nos lugares onde elas iam ficar dispostas, enfim, a gente ajudou a co-criar esse evento. Então, quem quiser seguir o nosso Instagram também, esse aqui, o Greenbound Conservation, e a gente veio com essa proposta de dar soluções para os projetos de conservação e comunicação. E não é que em 4 pessoas, a gente faz tudo. Eu faço a rede social, faço o site, a gente tem parceiros também, a gente tem designers, a gente contrata por demanda, mas a gente oferece todos esses serviços que a gente está vendo que são muito importantes agora para os projetos. Então, esses são os principais clientes, né, que já passaram ou estão atualmente com a gente. Então, por isso que eu falei, eu saí do On Safari em 2015, e em 2018, quando eu abri a Greenbound, eu entrei em contato com o Mário, que é o fundador do On Safari, perguntei para ele, falei, Mário, a gente queria fazer isso, isso e isso, o On Safari aceitou, foi nosso primeiro cliente, a gente começou com o On Safari, e a gente entrou de corpo e alma com eles, então a gente entra meio que assumindo a parte de comunicação do projeto. Então, o On Safari, o Instituto Mamirauá, atualmente a gente tem o SOS Pantanal e o Biofaces,
Já trabalhamos com o Documenta Pantanal, com o Dia no Parque, com a Procarnívoros, com o Maitá. Então, só para vocês terem uma ideia como que é essa parte de comunicação que a gente faz. A gente entra de corpo e alma no projeto para fazer de tudo. Aqui no Safari, por exemplo, no ano passado a gente passou no The Wall, aquele programa do Caldeirão do Hulk, né? A gente foi representando o Von Safari para captar recursos e para dar visibilidade para o projeto. Como eu sou biólogo, já trabalhei lá, entendo nessa parte de comunicação científica, eu que fui representando o Von Safari lá. Essa aqui é uma foto que a gente tirou na expedição Pantanal, em 2019, quando a gente assumiu a comunicação do SOS Pantanal, a gente sugeriu essa expedição, a gente criou a expedição, criamos o roteiro, executamos a expedição, foi um sucesso, captamos recurso, visitamos vários lugares no Pantanal. Então, aqui é uma foto da expedição também. Então, a comunicação não é só, por isso que eu falei, não é só a mídia social. A gente não fica só produzindo conteúdo para a mídia social. Eu vou para campo, eu fotografo, eu filmo, eu edito o filme, eu penso na programação, como que a gente vai postar isso nas redes sociais, comunico e fico ali interagindo na rede social. Então, é uma comunicação completa, a gente faz 360. A gente vai desde pensar qual que vai ser a ação, até ir lá, fotografar, fazer a ação, botar a nossa cara, voltar, editar esse material, postar e reverberar. Então, a comunicação é muito importante e a gente acaba tomando uma proporção bem maior do que a gente imagina, né? A gente acaba... a gente pensa em comunicação... Muitos projetos no começo pensavam que comunicação não era tão importante e a gente vê que a comunicação é essencial, é um dos pilares dos projetos de conservação, porque a gente consegue atingir um público muito maior. Nas queimadas do ano passado, no Pantanal, a gente foi a cara do SOS Pantanal, então... nós éramos uma das únicas fontes que estava lá no Pantanal falando, né, de maneira direta, comunicando isso, e a gente saiu no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, no SBT, na Band, na Record, na Cultura, na Rede Vida, a gente saiu em tudo quanto era lugar, porque não tinha gente comunicando de uma maneira fácil, cada um estava perdido, estava picotado lá, então a gente foi lá e comunicou da maneira certa e tomamos uma proporção gigante. O SOS Pantanal passou de 13 mil seguidores que a gente tinha, depois dos incêndios, a gente foi para 180 mil seguidores. Então, a comunicação é muito importante quando ela é feita da maneira certa. E aí, por causa dos incêndios, a gente conseguiu chamar a atenção de vários artistas, até que o Luan Santana quis fazer uma live em prol do Pantanal, a gente viabilizou essa live, ele fez uma live em novembro do ano passado lá, direto do Pantanal, a gente estava lá com ele. Então, aqui é mais um do The Wall, né? Aqui a atriz Cristiana Oliveira, a Juma, da novela Pantanal, não sei se vocês conhecem, né? Quem é mais novo, provavelmente não deve conhecer, mas a novela que passou, inclusive numa época que nem eu era nascido, mas eu conheço, a novela Pantanal na TV Manchete. Essa aqui é a Cristiana Oliveira, ela foi com a gente numa ação, uma expedição, que a gente foi entregar cestas básicas, então, através da comunicação, a gente conseguiu chamar a atenção de muita gente e o Pantanal virou o foco das atenções daquela época dos incêndios, porque a gente comunicou de uma maneira clara, e precisa. Então, isso foi o grande diferencial que a gente percebeu, que os projetos estão começando a entender agora. A comunicação faz toda a diferença. Então, aqui, algumas das ações que a gente faz também é apoio emergencial, né, a comunidades, só que quando eu fui fui documentar, né, a entrega de cestas básicas que o SOS Pantanal doou para a comunidade indígena Cadiuel, para a terra indígena Cadiuel, no Mato Grosso do Sul. A terra deles queimou pra caramba também nos últimos incêndios, eles ficaram super debilitados, não só por causa da Covid, né, por causa da pandemia, mas por causa dos incêndios também. Então a gente foi lá fazer essas ações. Aqui na Expedição Pantanal, a gente visitando em 2019, quando não tinha pandemia ainda, a gente visitando uma escola no meio do Pantanal, a escola Jatobazinho. Todas essas crianças aqui são crianças ribeirinhas, elas moram no meio do rio e elas vão para essa escola, então a gente foi lá apresentar para eles. Então, a gente faz essa parte social também, a gente interage com as pessoas, porque não dá para fazer conservação sem incluir as pessoas nesse processo. E aí, acho que a parte final dessa minha apresentação, né, a fotografia, como que a fotografia entra na minha profissão, como que a fotografia me auxilia em tudo isso. Primeiro começou como um hobby, acho que eu falei que começou no Pantanal, mas na verdade começou lá na África do Sul, porque lá na África do Sul eu fiz meio que forçado. Eu tava indo pra África, se eu não tirasse foto lá, eu ia me matar, né? Pelo amor de Deus. Então eu fui com a câmerazinha, não sabia fazer nada, botava no automático e ia apertando lá. Algumas fotos saíam boas, porque tá no automático, mas foi pura sorte. Então começou como hobby, por necessidade ali. Eu falando, pô, tô indo pra África, tenho que tirar umas fotinhas. E quando eu fui pro Pantanal, eu comecei a falar, bom, realmente, pô, tô num lugar maravilhoso, tem bicho pra caramba, eu comecei a tirar foto. Aí comecei a gostar, fui aprimorando minhas técnicas com aquela câmerazinha pequena,
fiz várias fotos, algumas delas vocês vão ver aqui, umas fotos incríveis, com uma câmerazinha que não é profissional. Então, já deixo de dica, quem quer começar na fotografia, não precisa comprar uma câmera profissional. É pior você começar com uma câmera profissional gastando uma grana do que você começar com uma câmera mais simples, para você entender os recursos que ela te dá. Você consegue fazer muito mais com uma câmera simples, sabendo operar ela, do que com uma câmera profissional, que é muito mais complicado. Vai etapa por etapa. Então, fui aprimorando minhas técnicas, e aí sim fui melhorando meus equipamentos, e fui viajando para os locais certos. Mais do que saber tirar foto ou ter um equipamento bom, eu estava no lugar certo. Como eu disse para vocês, eu sempre viajei pensando em conhecer a natureza, então todas as viagens que eu faço é pensando nisso, e todos os trabalhos que eu faço eu estou no meio do mato, então estou vendo o bicho. Então, isso foi 50% do meu sucesso tirando fotos legais, é estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, que conhecem o local. E, para mim, fotografia é uma maneira de contar histórias. Todo mundo conhece a frase, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, e eu acredito totalmente nessa frase, porque às vezes você contar uma história, contar alguma coisa, a pessoa pode até imaginar, mas ela não faz ideia do que é aquilo. E você pode demorar um tempão para tentar convencer a pessoa. Muitas vezes, com uma foto, você faz esse trabalho assim. Então, para mim, a fotografia é um jeito de contar histórias. Então, eu comecei lá em 2014, tirando fotos, fui evoluindo, fui trocando de equipamento aos poucos. A hora que eu senti a limitação, que eu precisava tirar fotos melhores e meu equipamento não estava me permitindo isso, eu troquei por uma câmerazinha melhor. A hora que eu esgotei essa câmerazinha melhor também, eu falei, puta, preciso de coisa melhor. Foi que eu passei para o equipamento que eu tenho hoje, que é essa mega lente, uma câmera profissional. E aí sim eu consigo, ainda tem muito para evoluir ainda, mas ainda isso que eu tenho hoje já é suficiente para mim, ainda tenho muito que aprender com esse equipamento que eu tenho hoje. Então, eu separei algumas fotos minhas aqui, só para ir contando, vou contar um pouco de cada uma delas, rapidamente, né? A maioria delas foram no Pantanal, tá, gente? Algumas que não, mas eu vou falando. Então, isso aqui é um casal de araras azuis voando lá no Pantanal Sul, em uma das minhas expedições. Isso aqui é uma onça, a fera, tem várias fotos dela em ângulos diferentes aqui. A fera foi a primeira onça pintada, ela e a irmã dela, a primeira onça pintada do mundo a ser reintroduzida na natureza com sucesso. Acho que nenhum outro felino do mundo tinha sido reintroduzido com sucesso, que elas foram pelo safari. Eu participei no começo desse processo. Eram onças pintadas que eram de cativeiro, a mãe delas morreu, né, na natureza, elas foram para cativeiro, passaram um ano no cativeiro, o primeiro ano da vida delas no cativeiro, ou seja, quando elas tinham que aprender a virar onça, elas aprenderam a virar animal de cativeiro, precisaram passar por todo um processo de adaptação, a voltarem a aprenderem a serem selvagens novamente. Foram soltas e hoje elas já têm netos 100% selvagens, elas não dependem de nada. Esse colar aqui é só para a gente monitorar elas por GPS, não alterem nada na vida delas. Hoje elas são onças 100% selvagens, então a fera é a primeira onça pintada do mundo que voltou à natureza e deu certo. Então, do Yuyubi, eu tirei foto também na última expedição Pantanal, uma arara azul aqui no Buraco das Araras, lá em Bonito, eu também tirei na última expedição. Essa foto também foi na última expedição, em 2019, né? Eu fui muitas vezes depois, mas a expedição grande que a gente fez mesmo foi em 2019. É uma ariranha lá no Porto Jofre, que é uma região que tem onça pintada pra caramba, é a maior população de onças pintadas do mundo. E tem bastante ariranha lá também, ela comendo um cascudo. Essa foto foi na Indonésia, também é uma viagem que eu fiz pensando em ver bicho. Eu fui para lá para conhecer o dragão de Komodo, na ilha de Komodo, onde eles vivem em vida livre. E aproveitei que estava lá por perto e já fui para Sumatra, que é o único lugar do mundo que existe o orangotango de Sumatra. Orangotangos só existem lá em Bornéu, então eu fui para lá para conhecer os orangotangos também de vida livre. E acabei vendo uma mãe com filhote, esse aqui é o filhote dela. Tem um casal de araras azuis também no Buraco das Araras, lá em Bonito. Esse aqui é um guepardo. Essa é uma daquelas fotos que eu tirei na cagada, no modo automático, lá na África do Sul. Então, o guepardo estava lá me olhando, mirei para ele, ficou uma puta foto, e foi aí que eu falei, nossa, dá pra fazer umas coisas legais, né, com essa câmera. Então, pra vocês terem uma ideia, essa foto aqui eu tirei com uma câmera semi-profissional, aquelas câmerazinhas super zoom. Essa foto eu também tirei com aquela super zoom. São dois filhotes em 2014, quando eu estava trabalhando no safari. Essa foto aqui acho que é a foto que eu mais gosto de onça, que eu tirei na expedição em 2019 também. Essa também é a fera, ela estava em cima de uma árvore. Então eu gostei muito dessa foto, tem um olhar muito cativante.
Essa também é a fera. A fera é a onça que eu mais fotografei na minha vida. De vez em quando eu tiro foto de paisagem, não é meu forte, mas às vezes sai alguma coisa legal. Aqui lá no Cerrado, na captura de lobo-guará que a gente estava fazendo. Isso aqui também no Pantanal, essas araras. Essa onça foi uma onça que a gente achou também na expedição em 2019. A gente estava num riozinho de água transparente ali, subindo para Bonito por dentro de rio, de barco. E essa onça saiu, uma onça enorme, tinha 2 filhotes atrás dela ali. Eu não pus as fotos porque as fotos dos filhotes não ficaram tão boas. Mas a gente achou que era um macho no começo. A gente ficou olhando aqui, não tinha nenhuma bolinha aqui atrás. Era uma fêmea enorme. Hoje eles já identificaram ela chama Kim. E, putz, foi um avistamento incrível. A gente estava pertinho dela, foi maravilhoso. Essa aqui é a Savana, uma onça também que eu tenho tatuada na minha perna. Foi um avistamento incrível. Inclusive, eu vou mostrar a foto, uma outra foto que eu tirei dela nesse dia, que foi a foto que eu tatuei na minha perna. Essa aqui é uma cobra que eu tirei, uma foto que eu tirei no Pantanal também, de uma Phyllodes matogrossensis. Também no Pantanal, essa aqui no Pantanal de Aquidauana, 2 araras azuis voando. Aqui é o jacaré do Pantanal. Aqui é uma ariranha que eu tirei recentemente, mês passado eu tirei essa foto, a última vez que eu fui no Pantanal. Aqui é na ilha de Komodo, é um dragão de Komodo, de vida livre. Aqui é a mãe com o filhote, que eu falei, na Indonésia também. Aqui é o lobo-guará saindo, logo depois que a gente soltou ele, né, que a gente colocou o colar, ele acordou na anestesia, ele estava saindo, ele estava ganhando a liberdade. Eu tirei essa foto dele saindo, correndo pro mato. Que é uma coruja que eu tirei em São Paulo mesmo, na casa da minha avó, ali em Pinheiros. A gente nem sabe, né, que tipo de bife a gente tem aqui em São Paulo, tem bastante coisa. E aqui mais um dragão de Komodo, lá na ilha de Komodo. Aqui um sapinho, uma perereca grudenta que eu fiz durante uma consultoria que eu fiz. Outra hoje lá no Pantanal. Essa aqui eu fiz no Pantanal também, agora mês passado. Essa aqui é a única foto que eu botei, eu tirei de cativeiro. Essa aqui é um tigre de cativeiro, eu nunca fui para a Índia, nunca tirei foto de tigre selvagem. É um sonho meu, tá na minha lista, eu devo ir em breve. Então, eu acho que deixo bem claro, eu gosto muito de falar, eu nunca tirei foto de tigre selvagem. Essa foto aqui é de um tigre em cativeiro, no zoológico de Itatiba. Então, mas eu achei a foto bonita, eu achei que vale colocar. E acho que para finalizar essa palestra aqui, a fotografia também é uma ferramenta importante para comunicar tragédia. Foi através das imagens que a gente conseguiu chamar a atenção do mundo para o Pantanal pegando fogo no ano passado. O Pantanal estava pegando fogo desde fevereiro, e ninguém estava nem aí, ninguém estava nem sabendo. Foi quando a gente começou a postar foto de bicho morto, bicho queimado, bicho zoado, que o pessoal virou a atenção para o Pantanal. Então, essa foto é uma foto que eu tirei também, saiu na BBC, foi uma das fotos que viralizaram nesses incêndios. Essa foto aqui saiu no BBC também, como uma das 3 fotos que viralizaram do Pantanal. Eu tirei de drone lá no Parque Estadual Encontro das Águas. Todas essas foram no Parque Estadual Encontro das Águas, em setembro. Aqui o jacaré. E a fotografia também é uma maneira de você contar a tragédia. Então, dá para ver beleza na tragédia. São fotos bonitas, fotos chamativas, que você bate o olho e você entende a tragédia. Você bate o olho e fala, puta merda, deu ruim. Então, por isso que eu falo que o audiovisual é muito importante para a gente chamar a atenção das pessoas, e eu acredito muito nisso, e eu venho comprovando cada vez mais essa minha teoria, porque são através das imagens que a gente consegue chamar a atenção e mudar alguma coisa. É isso, gente. Muito obrigado. Quem quiser acompanhar minhas histórias lá no Instagram, esse aqui é o @. A minha empresa, a Green Bond Conservation, é esse. Mais SOS Pantanal é esse. E o WWF Brasil é esse. Então, eu agradeço. Abro agora para as perguntas. Ninguém perguntou durante a palestra. Acredito que vocês tenham alguma dúvida agora. Pois é, menino do céu, quanta coisa! Jesus amado, mas sensacional. Antes de mais nada, antes da gente começar as perguntas em si, se o pessoal quiser abrir o microfone, eu gostaria já de te agradecer. Eu estou com um monte de pergunta na cabeça. Eu não anotei, mas veio um monte de pergunta durante, mas eu deixei você falar porque estava interessante. E tivemos 3 perguntas no chat. Não sei se você consegue achar, porque teve pouca pergunta, e aí tá facinho de achar. A primeira foi da Luana. Como você lidou com a questão da família, né? Se mudaram o tempo todo, no lugar que você não conhecia. Olha, eu sofri um pouco, né? Ainda sofro, né? Porque hoje não, porque hoje eu voltei a morar em São Paulo, tenho contato com meus amigos, mas no começo eu sofri bastante porque eu sou um cara muito da galera. Eu gosto dos meus amigos, gosto de estar com a minha família. Então,
Quando eu mudei para o Pantanal, que eu fiquei lá direto, foi mais complicado. Eu senti bem o impacto de ter nascido e sido criado em São Paulo, na maior cidade do Brasil, e de repente eu estava morando numa fazenda no meio do Pantanal com 100 habitantes, cercado de onça e bicho por todo lado. Então a parte legal eram os bichos e as onças, mas ficar com pouca gente assim foi bastante complicado, mas eu nunca tive medo ou receio, eu sempre me joguei, acho que as oportunidades apareciam, eu não pensava duas vezes e ficando em São Paulo ia ser muito mais difícil eu ganhar experiência. Então hoje eu consigo trabalhar de São Paulo porque eu consegui fazer meu nome trabalhando em vários lugares, me mudando, metendo a cara, acordando cedo, não dormindo. E medo eu não tive. Foi complicado, eu passei perrengue, mas eu sempre fui de cabeça. Deixa eu ver se eu acho as outras perguntas. Qual o maior aprendizado que teve ao ir para o Pantanal e ter esse contato mais próximo com os índios? Eles entraram na mata junto contigo para ensinar algo? Com os índios eu não aprendi muita coisa, cara, porque esses trabalhos com os índios são recentes, né? E já foi na época da pandemia já, então a gente não teve muito contato. A gente ia lá, conversava com eles, entregava cestas básicas e passava para a próxima aldeia. Então não tive muito essa troca. O que eu aprendi muito foi no Pantanal, na época que eu trabalhava lá no Safari, na Caimã, o lugar onde o Safari fica baseado. Eu aprendi muito com os biólogos do projeto, com a galera que morava na fazenda, os peões. Então, eu aprendi bastante lá. Foi um contato muito íntimo com o que é viver no campo, é viver no mato. A próxima Pode pergunta falar. é minha também, mas Pode é falar. que você contou das histórias das fotos e da vez que você trombou a onça com os filhotes. Você já se colocou em uma situação de risco? Aquela que o cu ficou na mão, desculpa se está sendo gravado, mas você realmente sentiu medo e falou, meu Deus, agora eu me ferrei. Várias. No Pantanal, principalmente. Na África do Sul, primeiro, a gente era dividido em duplas, né? Então, a gente trabalhava, limpava os recintos em duplas. A minha dupla era uma menina canadense, ela era meio retardada, tipo, fazia um monte de besteira. Ela não tinha respeito nenhum pelos bichos. E ela foi atacada por um leão na minha frente. Eu ajudei a resgatar ela, foi um negócio bem feio, ela quase perdeu a perna. Então, ali eu comecei a ver mais ou menos o que era trabalhar com vida selvagem. Eu fiquei cara a cara com o rinoceronte também, que fugiu do recinto. Eu saindo do banho, ele veio me cheirar. Eu fiquei com. Não passava nem Wi-Fi. Então, comecei na África a sentir que era isso, e no Pantanal aí deslanchou. No Pantanal eu encontrei várias vezes onça andando, ou caminhando, mas foi muito bom também para eu entender qual que é a nossa relação com elas, né? Elas não atacam a gente à toa. Uma vez, a primeira vez que eu lembro, a gente estava indo atrás de uma carcaça, né, procurando uma carcaça de um bicho que ela tinha matado. A gente achou a carcaça, estava meio para fora da matinha, assim, num capão de mata. Eu desci do carro, a gente fez um barulho, né, para ver se ela estava ali por perto, damos uma volta no capão, não achamos ela, pensando, bom, ela deixou aí. A gente foi arrastar a carcaça para ancorar ela do lado de fora, para a hora que ela voltasse de noite para comer o bicho, a gente conseguisse fotografar ela e identificar quem que era. E na hora que eu tava indo buscar o bicho, que eu fui pegar, eu passei debaixo de uma cerca, assim, e tava um mato fechado. Na hora que eu fui botar a mão nele, assim, eu ouvi ela esturrando. Ela tava bem atrás do bicho, a carcaça, atrás de uma moita. Ela tava uns 2 metros de mim ali. Imagina, ela a 2 metros de mim, eu fui pegar a comida dela. Ela deu um esturro, e esturro de onça, você sente o peito tremer. É um barulho muito forte, muito alto. E nessa hora, minha perna parecia uma gelatina, não conseguia nem ficar em pé direito. Eu saí voltando de costas, lembrei do treinamento, né? Acho que isso que é bom a gente sempre reforçar o que tem que fazer nessa hora. E aí deu um cagaço enorme, voltei pro carro, a gente desistiu e voltou outro dia. Uma outra vez, eu passei por várias, não vou contar todas aqui, mas eu vou contar uma que foi a mais emblemática. A gente estava em campanha de captura de onças, então a cada 6 meses a gente fazia uma campanha para capturar as onças, para colocar o colar GPS, para fazer exame de sangue, enfim. Então a gente tentava capturar algumas onças. Às vezes a gente não conseguia, porque são onças selvagens, elas não caem na armadilha porque a gente quer, elas têm que cair porque a gente consegue. E a gente estava passando, tava era o dia 15 já, na segunda semana de captura, a gente não tinha pegado nenhuma ainda, e era o último dia, a última noite que a gente ia deixar as armadilhas abertas, né, e no dia seguinte ia desmontar tudo, e depois só daqui a 6 meses. A gente estava passando em cima de uma ponte e a gente viu ela pegando o jacaré. Ela tinha acabado de pegar o jacaré, ela estava mordendo ele, o jacaré estava vivo ainda. Na hora que a gente viu, a gente freou o carro, ela assustou com a gente freando, ela largou o jacaré e entrou para dentro do mato que tinha ali atrás, na beira do rio. Aí a gente falou, bom,
Ela se assustou com o carro, ela deve ter ido pra longe, vamos aproveitar e vamos montar uma armadilha aí com esse jacaré, porque ela vai voltar para pegar ele. Então a gente parou o carro, eu desci, né, eu era mais novo, eu tinha acabado de entrar no projeto, eles falaram, desce lá e pega o jacaré. Eu pegar o jacaré estava meio vivo ainda, ela começou a comer ele não tinha morrido ainda, então ele tava sendo um tecão aqui já, quase morrendo, só o olho dele tava mexendo, ele tava bem, bem bagunçado já. Então a gente acabou de matar ele para acabar com o sofrimento, ele já tava assim um pedaço gigante. Aí eu acabei de matar ele, peguei ele no colo e fui levando onde o veterinário estava armando a armadilha, bem de frente para matar onde a onça tinha entrado. Imagina a cena, um veterinário agachado, montando a armadilha, né, ancorando a armadilha no chão, a armadilha no laço, e eu carregando o jacaré, pesadíssimo, parecia um saco de cimento, eu carregando com maior dificuldade. A hora que eu estava chegando onde o veterinário estava, a onça saiu do mato, onde ela estava ali na frente, agachada, em posição de ataque, olhando para a gente. Eu estava a uns 12 metros dela, o veterinário estava uns 10. Nessa distância, um pulo dela é o suficiente, 2 pulos ela chega na gente. Então é uma distância que não tem o que fazer. Você tem que confiar no treinamento e fazer tudo certinho, não fazer besteira. Difícil falar isso para você quando eu estou segurando um jacaré, que a onça acabou de matar e ela está a 12 metros na minha frente. Mas essa que faz a diferença entre dar merda ou não. Então, eu soltei na hora o jacaré, o veterinário levantou, a gente ficou de frente para ela parou de andar, ela saiu um pouquinho da mata só e ficou parada olhando para a gente. O veterinário começou a andar de costas, eu comecei a andar de costas também, sempre olhando para ela, até a gente conseguir chegar perto do carro. A hora que a gente estava chegando perto do carro, ela entrou de novo no mato, a gente entrou no carro, ficou lá uma meia hora com a perna balançando mais que vara verde, a gente não conseguia nem se mexer direito, e depois ela não voltou, a gente falou, bom, vamos terminar essa armadilha. Então a gente voltou lá, terminamos de montar a armadilha, botamos o jacaré lá, no final das contas, a filha da mãe pegou o jacaré, não acionou a armadilha, ela tirou o jacaré como se fosse um saco de pena. Foi nesse dia que eu vi quanto que o bicho é forte. Então foi super importante esse encontro para mim. E sim, então é uma situação de risco, mas é isso, a gente está no mato, tem risco, mas a gente tem que saber lidar com esse risco. Eu tô rindo com respeito aqui, porque mesmo na situação ali, né, tipo, já deu ruim uma vez, mas vamos terminar o serviço, já que estamos aqui, né, a gente precisa fazer. Meu Deus, o espírito deve sair do corpo e voltar. Gente, eu tenho medo de barato, imagina eu cara a cara com uma onça, eu não ia saber o que fazer. Não, eu já vi várias pessoas perguntando, tipo, o que fazer em uma situação que você se depara com um animal selvagem na sua frente, mas eu já vi exatamente isso que você falou, de manter o contato visual, tipo, não dar as costas pro animal, pelo amor de Deus. Depende do animal, né? Depende do animal. Com um predador, uma onça pintada, um leão, um tigre, enfim, algum predador, tem que manter o contato visual, um felino, né? Porque se for com um urso, por exemplo, é outro procedimento. Você não pode manter contato visual, você tem que agachar, ficar quietinho. Então, são alguns, depende do animal. Que tipo de treinamento que eles fazem com vocês lá? Tipo, eles passam um procedimento que você tem que manter o contato visual, sair de resinha na surdina. Exatamente, manter o contato visual, não se mexe a princípio, espera ela parar de se mexer. Para que ela parar de se mexer, para que ela parar de ir na sua direção, você vai andando para trás. Se ela continuar ameaçando vir, você abre os braços, faz um barulho, parece grande. Não dá as costas, não agacha, não corre, para não ativar nenhum gatilho de predador. Porque predador vai atrás de bicho que corre, que dá as costas, que agacha. Você não pode parecer ser uma presa dele. Meu Deus do céu. O que eu ia perguntar? Vocês fazem algum treinamento psicológico? Porque, assim, a pessoa ali, numa primeira vez que você depara com essa situação, por mais que seja esperado, né? Você tem que contar com um imprevisto, esse tipo de coisa. Existe algum treinamento psicológico, sei lá, da pessoa dar um pane ali no sistema e desmaiar, que aí ele já era, né? Você dá uma bobeirinha, você... Não tem. Não tem treinamento, né? Não. Tem você por conta própria, você começar, você saber o que fazer. Assim, durante a entrevista, durante o processo seletivo lá, eles vão vendo se você tem perfil para trabalhar em campo. Mas descobrir qual que vai ser sua reação só na hora que você vê o bicho, não tem como prever isso. Show. Uma coisa que eu ia te perguntar, e aí voltando lá para o começo da graduação, antes das experiências e tudo mais, é um pouco mais pessoal, seria a questão financeira, em relação a voluntário, criar oportunidades quando ainda está na graduação, porque assim, na minha cabeça, eu tenho um negócio muito sério com dinheiro, particularmente.
No momento, eu estou no 5º semestre, e aí eu estou procurando estágio, adoidada, me inscrevo para voluntário, sim, não pode perder oportunidade, só que sempre pesa muito essa questão financeira, porque eu quero, enfim, fazer a minha vida, quero ter uma independência financeira, e na graduação é um pouquinho complicado a questão do estudo, tem outros projetos também em andamento, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa muito ativa na faculdade, então eu sempre estou fazendo alguma coisa, mas como que fica, tipo, a questão financeira mesmo? Fica muito punk de ir fazer voluntário, ficar sem Ó, um fundo mesmo? depende, né? Depende de cada um, da situação de cada um. Eu, como eu disse, eu tive a sorte de ser bancado pelos meus pais, eu não precisei ir trabalhar durante a faculdade, eu era bancado por eles, então para mim facilitou demais. E isso eu entendo de verdade, que não é a realidade de todo mundo, isso é ruim porque, infelizmente, a biologia, ela não é valorizada aqui no Brasil. Você conseguir um estágio voluntário, um estágio remunerado na biologia é muito complicado. Geralmente não Muito. é na área que você quer. Então, a minha dica, que funcionou comigo se você tem a disponibilidade, se você, por mais que você não viva bem, você não precisa sair, mas você consegue ter um mínimo ali, investe em trabalho voluntário, em ganhar experiência enquanto você está na faculdade, porque depois vai ser muito mais difícil você ganhar experiência. É muito mais difícil dar experiência para alguém formado do que para um estagiário, para alguém que está se formando. Então, se você tem essa oportunidade, não se apegue, não fique querendo falar, puta, não vou nessa porque não está dando dinheiro. Eu não ganhei nada na minha graduação, nunca fiz um estágio remunerado. Não estou falando que isso é o certo, que todo mundo deve fazer isso, eu estou dando a minha experiência. Para mim, funcionou porque eu vi, se eu esperasse receber dinheiro para fazer algum estágio, eu não ia fazer nada, e não ia ter experiência em nada. E a experiência que eu ganhei fazendo coisas voluntárias, às vezes pagando para fazer, foi o que me proporcionou ganhar a vida depois de formado. Então, eu vejo alguns amigos meus que fizeram, né, durante a faculdade, tinha um projeto de iniciação científica, tinha uma bolsa lá de R$ 500, fizeram aquilo, se formaram e pronto, não fizeram mais nada da vida. Então, eu acho que vale mais a pena, se você tiver condições, você investir na sua experiência, em ganhar experiência enquanto profissional, enquanto estagiário, enquanto estudante, para depois você ter cacife para começar a trabalhar quando está formado e começar a cobrar por isso. Perfeito. Eu super estou de acordo. Por mais que eu fique, às vezes, em cima do muro em relação a isso, que na minha situação é uma questão que pesa, por causa disso que eu falei de independência financeira mesmo. Que ultimamente eu tenho prezado por isso um pouquinho mais do que eu prezava antes. Então, toda vez que aparece alguma oportunidade, quando aparece alguma oportunidade, porque convenhamos, no momento está difícil, ainda mais por conta da Exato. pandemia, aí acaba sendo meio difícil deixar a oportunidade passar, né? Mesmo sendo voluntário. E são oportunidades maravilhosas. Para quem não sabe, que está assistindo, né? O Zoológico de Guarulhos abriu o edital de voluntário. Você atua 1 mês trabalhando como voluntário. Tem processo seletivo e tudo mais, mas está aberto as inscrições. E o Zoológico de São Paulo também está retornando com as atividades de voluntariado. Então, quem quiser se inscrever, tem lá no site do Zoológico explicando, tem um edital bonitinho, quais documentos que vocês precisam mandar. Então, só dando um toque para caso alguém tenha interesse. Está lá tudo explicadinho. E aí, mais uma pergunta que eu quero te fazer, já em relação a biólogo formado, depois que você saiu da graduação. Você teve toda essa experiência durante a graduação, uma experiência ótima, inclusive, e você fez a especialização em manejo de silvestres, correto? Isso. Você não optou por seguir a área de pesquisa, mas Não. dentro da área de conservação, é uma coisa válida a se fazer? Tem muita diferença de quem trabalha com pesquisa e quem trabalha mais no campo mesmo, direto, com projetos, ONGs e tudo mais? Tem uma diferença, assim, de tempo de produção mesmo? Não sei se deu para entender a pergunta. Deu. Eu não gosto, nunca fui da área acadêmica, né? Eu vi a galera fazendo mestrado, doutorado, acho que é importantíssimo, ainda quero fazer um mestrado, mas para agregar conhecimento, não para seguir a área acadêmica, ficar publicando artigo. Eu acho que depende muito do que você quer. Tem como trabalhar com conservação sem ter mestrado, doutorado. Eu, por exemplo, não tenho mestrado, doutorado, tenho especialização, pretendo fazer uma outra especialização agora em comunicação científica nesse ano, mas não tenho mestrado ou doutorado, mas é importante, claro que depende do que você quer. Tem pesquisadores de campo, no Safari, por exemplo, o pessoal lá, a maioria deles não tem mestrado e doutorado, tem só especialização e trabalha no campo direto. Tem outros projetos que o pessoal é doutor, pós-doutor, então depende muito do que você quer.
Ter mestrado e doutorado ajuda, sim, é importante, só que também muitas vezes atrapalha. Às vezes o tempo que você está, não é perdendo, mas você tem que parar a sua vida. Para mim, por exemplo, não compensa parar minha vida para fazer um mestrado hoje. Você tem que parar a sua vida, você sai do mercado, geralmente, você sai do mercado de trabalho para focar na sua pesquisa. Depois, para você se inserir novamente no mercado de trabalho, é muito complicado. Dependendo, né, do que você está fazendo. Às vezes você sai com uma indicação, é claro, isso varia muito. Mas, de novo, depende. Se você já tem, se você quer isso, se você vê um futuro fazendo isso, você quer seguir uma pesquisa, quer seguir uma linha, faz todo sentido. A Fernanda Abra, não sei se vocês conhecem, a Fernanda Abra é uma bióloga, especialista em ecologia de estradas, é uma amiga minha. Ela fez mestrado e doutorado com atropelamento de fauna e ela tem uma empresa que presta consultoria de atropelamento. Ela juntou o útil ao agradável e hoje ela é a foda do Brasil, a pessoa, a maior autoridade em atropelamentos de fauna e ecologia de estrada, e ela une isso à empresa dela. Ela ganha contrato no Brasil inteiro aí, fazendo monitoramento de fauna em rodovias, em estradas, porque ela tem um puta conhecimento nisso. Então, depende, não tem como falar sim ou não. Para mim, no momento, não faz sentido fazer um mestrado ou um doutorado, não faz sentido seguir na área acadêmica, mas pode ser que para algumas pessoas faça. Show. Já aproveitando a deixa, você fez na Unisa, você sabe se é a única especialização aqui em São Paulo para manejo de silvestre e área de conservação? Na cidade de São Paulo, eu acho que é. Tem uma outra especialização, uma outra pós em Garça, que inclusive eu sou professor lá, eu dou algumas matérias lá, que é também de manejo de fauna silvestre e exótica. Mas aqui na cidade, lá na cidade de São Paulo, eu conheço só a Unisa. Eu já ouvi falar da Unisa. Quanto tempo? É 2 anos? Nossa, eu acho que meu áudio está meio... Um ano. Um ano. Um ano? Nossa, É. super tranquilo, né? Você fez logo depois que você saiu da graduação? Não lembro, você comentou no começo. Eu saí da graduação, fui morar no Pantanal, aí quando eu voltei do Pantanal que eu fui fazer a pós. Show de bola. E super vale a pena, né? Eu acredito que uma especialização também, que é uma coisa que você faz. É um tempo investido muito, é curto. E super vale a pena, é capacitação profissional. Então, independente, nossa, show de bola mesmo. Pessoal. É contato, você faz muito contato, então a gente tem que lembrar também que ser bom não adianta só, não só adianta você ser muito bom no que você faz, você tem que ter um network, você tem que ter uma rede de contatos, tem que mostrar para as pessoas, tem que vender o seu peixe e mostrar o que você faz. Total, super concordo. Façam LinkedIn, pessoal, LinkedIn é tudo para networking aí. Faça network no WhatsApp, nas redes sociais, sempre faça network, vende seu peixe. Exatamente. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, quiserem mandar no chat, quiserem abrir o microfone, a gente ainda está com tempo, temos 20 minutinhos até às 7. Se não, a gente também fica com o Instagram do Gustavo, que ele responde por lá, caso vocês prefiram mandar uma pergunta diretamente para ele. Sigam as redes sociais da Green Bond, dos projetos do Gustavo, sempre tem coisa nova lá, sempre tem umas fotos topíssimas. Eu falei no chat que eu coloquei uma das suas fotos como meu fundo de tela, e tá aqui a fera no meu fundo de tela. Tá maravilhosa, nunca tive fundo de tela mais bonito. Obrigado. Ô, Ju, solta aí o link de certificado, que já tá aberto. Acho que foi isso daí, né? Deixa eu ver se conferir se está tudo aberto. Pessoal, o certificado é enviado em até 48 horas, como eu comentei no começo da palestra. E já que ninguém mandou mais nenhuma pergunta, e nem abriu o microfone, vou agradecer, finalizando essa palestra, agradecer mais uma vez, Gustavo, você por ter topado. Peço desculpa, porque toda hora eu estava te mandando mensagem para confirmar que estava tudo certo, mas muito obrigada mesmo, para mim super acrescentou, espero que para o pessoal que assistiu também. Lembrando que eu vou disponibilizar depois, né, a gente disponibiliza no YouTube, no canal da Liga de Biologia da São Judas. Para quem não conseguiu assistir, se vocês souberam de alguém que queria assistir e não conseguiu, aí vocês mandam o link que vai estar lá. E fechou. É isso. Muito obrigada, Gustavo, mais uma vez. Obrigada, pessoal, que ficou até o final. E a gente conversa por aí. Até uma próxima oportunidade. Beijos para todo mundo e boa aula, Gustavo. Bom final de tarde aí, noite para você, viu? Beijo, beijo. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado pela presença. Até mais, gente.